Olá, saudações aos subscritores aqui do canal Sem Gravata. Hoje nós vamos tratar de outro assunto internacional extremamente importante que está sempre na mídia, que é Hong Kong, a China, a relação entre essas duas regiões e compreender um pouquinho o que acontece na história e as manifestações recentes e principalmente a ebulição social do esquema que a gente conhece como um país e dois sistemas. Em abril desse ano de 2019, então, a chefe do governo de Hong Kong, que se chama Carrie Lam, apresentou um projeto de lei que autorizava a justiça local de Hong Kong a deportar cidadãos que haviam sido condenados em países com os quais Hong Kong não tinha tratado, né, nesse sentido, tratado de extradição, né, especialmente Macau, Taiwan e a China continental. E é aí que mora o problema, né? A China continental é como se chama a China tirando basicamente a região de Hong Kong. A intenção, segundo a escritura do projeto, era a liberação de acusados por crimes graves, então somente crimes graves, como o caso, dado exemplo por ela, de um cidadão de Hong Kong que foi acusado de assassinato em Taiwan. Só que a população enxergou nesse projeto a possibilidade do governo de Hong Kong de autorizar a prisão de dissidentes políticos, de manifestantes contra o sistema governamental que vive Hong Kong, e que eles poderiam passar por esse abuso político depois de serem enviados à China. Então, o projeto, segundo aqueles que o estudaram e criticaram, permitiria, na verdade, uma exposição muito grande da população de Hong Kong a julgamentos injustos e a tratamento violento, que acontece à torta e à direita na China. Além de dar à própria China uma maior influência sobre Hong Kong, que já é enorme, o que poderia ser usado para atacar ativistas, para atacar jornalistas e pessoas, no geral, que são contra o sistema. As manifestações mais intensas começaram 2 meses depois, né, em junho, mas para entender o que está acontecendo nessas manifestações, a gente tem que entender como que funciona Hong Kong e sua relação com a China. A China, dando um salto histórico aqui, né, cedeu a região de Hong Kong para o Reino Unido em 1842, depois de perder a Primeira Guerra do Ópio. Então, e aí depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi ocupada pelos japoneses, mas ficou por volta de 150 anos no território, como território colônia britânica. E foi devolvido aos chineses só em 1997, recentíssimo, quando Hong Kong passou a ser o que eles chamam de região administrativa, né, uma região administrativa especial da China. E aí houve um acordo de devolução que previa que Hong Kong teria o seu próprio sistema de leis para ter certa autonomia, né, independência judicial, autonomia governamental, mas com algumas limitações. E desde o seu retorno à China, Hong Kong tem um governo autônomo, né, que se rege sob o princípio do um país, dois sistemas. Isso significa a mistura do autoproclamado governo comunista chinês com algumas liberdades e características próprias do sistema capitalista que fica em Hong Kong, e Hong Kong fica dentro territorialmente da China. Então está prevista nessa lei básica, que fruiu do acordo de devolução, né, uma espécie de constituição de Hong Kong, vamos dizer assim, que esse sistema deve vigorar por ao menos 50 anos. E aí que, fazendo as contas, isso vigora até então 2047. Então não se sabe o que aconteceria depois disso, se haveria um novo acordo ou se manteria dessa maneira. Mas nenhuma alteração pode ser feita, de acordo com a lei fundamental, com a lei básica, de forma a restringir a salvaguarda de direitos e de liberdades de quem reside em Hong Kong. Só que, apesar de aceitar o acordo, a China sempre manteve atritos com Hong Kong. Então, sempre que houve oportunidade, né, afirmando sua capacidade de mandar e desmandar em governo, de mandar e desmandar na politicagem da região, então as diferenças culturais também são gritantes, né, linguísticas, diferenças sociais entre a China e Hong Kong. Então, na região administrativa de Hong Kong, por exemplo, o inglês é uma língua oficial, junto com o chinês, junto com o cantonês, perdão. E na China é o chinês e não tem o inglês como língua oficial. Tem uma moeda própria também em Hong Kong, que é o dólar de Hong Kong, tem uma paridade fixa com o dólar americano. E a moeda chinesa é o renminbi, que não tem paridade com o dólar americano, então também há essa diferença. E só para citar mais uma, a liberdade de acesso à internet em Hong Kong, liberdade total de 100%,
E na China, o acesso online é sempre limitado aos sites governamentais ou então que o governo autoriza, né? Sempre com controle e permissão governamentais. Inclusive, os passaportes são diferentes entre as duas regiões, as diferenças são enormes. Então, assim, os conflitos que vêm sendo acirrados durante todos esses anos parece que tomaram uma proporção maior com esse projeto de lei que foi proposto recentemente. E mesmo com o recuo da Carrie Lam com relação ao projeto de lei e o abandono dele, que foi o que aconteceu, parece que a gota d'água já havia transbordado. A insatisfação dos manifestantes e dos residentes de Hong Kong contra a China continental. Uma das últimas manifestações e das maiores foi no dia 17 de novembro. Foi uma violência generalizada, saiu em todos os lugares da mídia. A polícia disparou bomba de gás lacrimogênio contra milhares de manifestantes, mulheres, crianças. E os manifestantes também revidaram com bomba de gasolina, com flechas, inclusive isso saiu bastante na mídia, né? Um arco e flecha. Há barricadas em universidades, em túneis, em prédios públicos. E ontem não, faz 3 semanas, na verdade, um policial atirou a queima-roupa com balas de borracha contra um estudante de 21 anos que teve que ficar internado, enfim, depois saiu, porém teve ferimentos graves. Isso aconteceu porque havia um cerco policial na Universidade Politécnica de Hong Kong. Centenas de estudantes estavam ali sitiados e estavam ficando sem água, sem alimentação, sem condição básica de higiene. E a intenção dos agentes da polícia foi, na verdade, que o cansaço e a falta de comida iam fazer com que os manifestantes perdessem o ânimo de manifestar, literalmente. Essa foi a tática policial divulgada, inclusive, na mídia. Porque, além disso, a cada tentativa de algum estudante ou de algum grupo de estudantes de sair da universidade, ainda que dissessem que estavam deixando o movimento, estavam deixando a manifestação, a resposta era chuva de gás lacrimogêneo ou então prisão. Prisão, ainda que sem justificativa alguma. Então, sobre os protestos em si e o fundamento dos protestos, os manifestantes adotaram o lema 5 demandas e nenhuma menos, né? Então, vou listar 5 aqui para vocês. Primeiro, que os protestos não sejam encarados como motim, que era o que acontecia no começo, e sim respeitados enquanto manifestação política. Em segundo lugar, a concessão de anistia aos manifestantes que são presos, e que alguns ainda estão presos. Por último, em terceiro lugar, a condução de uma investigação independente, séria e justa sobre a violência policial praticada contra os manifestantes. Em quarto, implementar o sufrágio universal completo, né, ou seja, o voto livre. E, em último lugar, agora sim, derrubar o projeto de lei. Isso já ocorreu, né? Na verdade, foi a primeira medida, né? Há ainda também aqueles que pedem, né, vamos dizer, em sexto lugar, aí, a renúncia de Carrie Lam, considerada para eles como uma marionete de Pequim, na verdade, a representante governamental de Pequim, apesar de ser a líder governamental de Hong Kong, porque simplesmente obedece às ordens chinesas. E o que acontece agora é que as eleições distritais aconteceram no dia 24 de novembro e foi uma vitória gigante dos manifestantes, né? Porque os candidatos, então, pró-democracia, conquistaram mais de 90% das cadeiras, né? Foi o 387 assentos dos 452. A oposição democrata vencendo, de fato, o bloco pró-China. Só que isso não bastou, a manifestação continua, porque a moção de impeachment de Carrie Lam, que não renunciou, portanto chegou a moção do impeachment, não passou por 36 a 26 votos. Portanto, os protestos continuam, e agora ainda mais legitimados e endossados pela vitória nas urnas. E o que acontece agora é que no dia 8 de dezembro, a Frente Civil de Direitos Humanos, que é o grupo que organizou as marchas de milhões de pessoas em Hong Kong em junho, conseguiu durante a semana autorização para mais uma manifestação grande, conseguiu juntar dezenas de milhares de pessoas, mais uma vez. E então as manifestações continuam, as 5 demandas, nenhuma menos, continuam, apesar de agora serem 4, e os protestos continuam contra a China. E o que nós fazemos agora é acompanhar a situação política, entendendo que a manifestação política é legítima de qualquer maneira. O respeito ao acordo firmado é um princípio do direito internacional, não é mesmo?
e as exigências de eleições livres também. A soltura dos presos políticos é uma urgência e lembrando só que a história de um povo que se determina não sofre a violência da incorporação por outro, né? Então me ponho mais uma vez à disposição de discutir com vocês quaisquer assuntos aqui, principalmente os assuntos que tratam da seara internacional. Muito obrigada.